Olá pessoal, eu me chamo Fernando Castro, eu sou auditor fiscal do trabalho, estou lotado na Superintendência Regional do Trabalho de Minas Gerais, faço parte da equipe do Ministério do Trabalho no E-Social desde 2016 e nesse vídeo a gente gostaria de falar um pouquinho sobre o trabalho temporário e as implicações no E-Social. Vamos lá? Bom, de início vamos lembrar o que é o trabalho temporário. O trabalho temporário foi criado pela Lei 6.019 de 1974 para atender a uma solicitação, uma necessidade dos empregadores de complementar a sua mão de obra em determinadas fases do ano ou de substituir, eventualmente, com um trabalhador que se afaste por motivo de férias, por motivo de licença maternidade ou de doença. Até então, e no direito brasileiro, é a única forma lícita de intermediação de mão de obra, de locação de mão de obra. Qualquer outra forma de locação de mão de obra é considerado marchandagem e é entendida pelo direito pátrio como uma forma irregular de se valer da mão de obra de terceiros do trabalhador. Ok? Então, o E-Social ele veio trazer para o sistema todas as necessidades e as obrigações que a Lei 6.019 exigem para que seja considerada lícita essa tomada de mão de obra. A primeira e mais importante e diferenciadora dessas características do trabalho temporário é a necessidade da existência de uma empresa de trabalho temporário. O trabalho temporário só é lícito quando houver uma empresa de trabalho temporário que fará essa intermediação. Então, essa empresa fará a regimentação desses trabalhadores e os alocará em tomadores, em contratantes. Por isso, é necessário que sejam cumpridos todos os requisitos formais e materiais da lei para que essa tomada seja considerada lícita. Então, todos os campos, as informações que o E-Social solicita que essas empresas de trabalho temporário prestem essas informações, elas decorrem da própria Lei 6.019. Não foi criada nenhuma obrigação nova, não foi criado nenhum ponto diferente do que havia na lei. A mesma lei, que ela foi atualizada no ano passado, em 2017, essa mesma lei ela vai trazer todas as informações, vai necessitar que a empresa de trabalho temporário faça essas informações, preste essas informações no E-Social. Então vamos, um por um, vamos tentar ver quais são essas informações e como elas são prestadas no E-Social. Ok? Vamos lá. Então, a empresa de trabalho temporário, em primeiro lugar, ela deve informar no E-Social a sua própria condição de empresa de trabalho temporário. Então, ao informar os dados para o E-Social, ela se caracterizará como empresa de trabalho temporário. Okay? Além disso, os dados do trabalhador e o seu contrato de trabalho temporário também serão incluídos no E-Social. A empresa também deverá informar o tomador dessa mão de obra, ou seja, o local onde esse trabalhador temporário foi alocado. Também é importante que ela deve informar o prazo desse contrato, as datas de início e término, e a hipótese legal para a contratação do trabalho temporário. Essa hipótese legal ela está vinculada também ao motivo justificador dessa contratação. Ao longo do contrato, se houver necessidade, elas deverão ser informados afastamentos do trabalhador, por exemplo, por doença, e ao final do contrato, se houver uma prorrogação deste contrato, essa prorrogação também será informada no E-Social, juntamente com a sua justificativa, que é uma exigência legal. O trabalho temporário ele tem prazo determinado, então o término do contrato também será informado quando esse se extinguir. Além disso, mês a mês, a empresa de trabalho temporário vai informar a remuneração devida a esse trabalhador e, no momento do pagamento, também informará esses pagamentos que foram feitos. Vamos abordar ponto a ponto, com mais tranquilidade, com mais detalhes, para a gente poder entender. Vamos lá. Bom, então, como eu comecei a dizer, o primeiro dado que a empresa deve informar é a sua própria condição de trabalho temporário. De empresa de trabalho temporário, no evento S1000. O evento S1000 é um evento que traz os dados do empregador. O empregador informa para o E-Social quem ele é. Então, no caso das empresas de trabalho temporário, elas deverão informar a sua condição de empresa de trabalho temporário, marcando um flagzinho no sistema, e deverá informar o número do seu registro no Ministério do Trabalho. A Lei 6.019 exige que todas as empresas de trabalho temporário tenham um número de registro no Ministério do Trabalho. Então, com isso, a empresa vai fornecer esse número e aí ela vai se caracterizar para o E-Social, ela vai ser identificada como sendo uma empresa de trabalho temporário. Isso é muito importante, até porque qualquer outra forma, como eu disse, de intermediação seria irregular se não fosse prestado por uma empresa de trabalho temporário.
Então, uma das formalidades da lei, e que ela é transposta para o social, é o número de registro. Além disso, a empresa de trabalho temporário ela deve cadastrar as suas tabelas. Ela vai cadastrar as tabelas de remuneração, como todas fazem, mas além disso ela vai cadastrar a tabela de lotações tributárias. A tabela de lotações tributárias é uma tabela que tem caráter eminentemente tributário, fiscal, mas é nessa tabela em que ela vai cadastrar todos os tomadores da sua mão de obra. A cada contrato que ela firmar com um tomador, ela vai informar nessa tabela o número do CNPJ, a razão social desse tomador, para que isso seja refletido mais à frente quando ela fizer a informação de remuneração do trabalhador. Okay? Então, nessa tabela 1020, a tabela de lotações tributárias, deverão ser cadastrados os tomadores da mão de obra de trabalho temporário. Passando aqui, após fazer esses cadastros próprios e dos empregadores, dos tomadores dessa mão de obra, a empresa de trabalho temporário vai fazer a informação do próprio vínculo. E é o evento 2200, S2200, que traz as informações do vínculo do trabalhador temporário. O trabalhador temporário ele entra como categoria 106, cada tipo de trabalhador tem uma categoria, não é social, o mais comum é o 101, que é o empregado, mas na categoria 106, ela vai identificar aquele trabalhador. Ao identificá-lo como categoria 106, o sistema já vai tratá-lo como trabalhador temporário e aí todas as informações deste contrato serão encaminhadas para esse tipo de contratação. Muito bem. O primeiro campo que é diferente de um trabalhador, de um empregado normal, que só cabe para os trabalhadores temporários, é o campo hipótese legal. Como eu disse, a empresa de trabalho temporário pode fazer, e o tomador pode contratar de uma empresa de trabalho temporário um trabalhador em duas hipóteses legais. A necessidade de substituição transitória do pessoal permanente ou, no caso, uma demanda complementar de serviço. Antigamente a lei falava em acréscimo extraordinário de serviço. Com a mudança que houve em 2017, passou a ser considerado demanda complementar de serviço. Bom, quais são essas hipóteses? A necessidade de substituição transitória é aquela mais comum, que a gente está acostumado. Por exemplo, um trabalhador que sai de férias, ou uma trabalhadora que sai de licença maternidade, ou por um auxílio-doença, algo nesse sentido. O tomador vai contratar um trabalhador para substituí-lo enquanto durar esse afastamento. Por isso, o E-Social vai solicitar para a empresa de trabalho temporário que indique o CPF do trabalhador substituído, ou dos trabalhadores, caso haja uma substituição sequencial. Suponhamos que tenha dois trabalhadores que estão tirando férias, um após o retorno do outro. O mesmo trabalhador temporário poderia substituir os dois. A segunda hipótese é a demanda complementar de serviço, que tradicionalmente nós estamos acostumados a ver em casos de época de Natal, na Páscoa, para as empresas que fabricam de chocolate. Então, no caso dessa demanda, quando houver uma justificativa para a contratação desses trabalhadores, será indicado no E-Social a hipótese da demanda complementar de serviço. É uma ou outra. É uma marcação, tem o código e ele escolhe um dos dois. Okay? Além disso, depois de escolher a hipótese a que se refere a essa contratação, a empresa de trabalho temporário deverá informar a justificativa da contratação, o campo justi contra. Esse, na verdade, é aquilo que a doutrina, que a lei chama de motivo justificador da contratação. O motivo da contratação tem que ser um fato concreto que deve ser passível de verificação, por exemplo, pela auditoria fiscal, pelos órgãos de fiscalização. A empresa não precisa de escrever um texto longo, ela pode escrever sucintamente, mas aquele motivo que ela indicar vai amarrar aquela contratação. Então, toda a contratação vai estar balizada no motivo que ela escolheu. Por exemplo, no caso lá da contratação por época de Natal, se eu coloco uma contratação e digo que é por demanda complementar, e o motivo justificador seria um acréscimo decorrente do período natalino, essa contratação, por exemplo, não poderia se estender até fevereiro, suponhamos, porque em fevereiro não tem Natal. Então, todo o motivo vai amarrar tudo. Vai ser o norte, vai ser o balizador dessa contratação. É muito importante, então, que a empresa tome o cuidado de descrever esse motivo com a precisão tal que seja facilmente verificável, por exemplo, nos órgãos de fiscalização. Não é? Mais uma vez, eu vou repetir, que a contratação ela é baseada no atendimento irrestrito de todos os pontos de materiais e formais que a lei trata.
se você descumpre qualquer desses pontos, a contratação pode ser considerada irregular e aí será formado o vínculo entre o trabalhador e aquele tomador, o que não é de interesse neste caso de contratação. Muito bem, o próximo campo a ser incluído é um campo chamado tipo de inclusão de contrato. Esse tipo de inclusão de contrato, ele advém do CIRET. O CIRET é o Sistema de Registro de Empresas de Trabalho Temporário, é um sistema do Ministério do Trabalho, que até então fazia essa gestão de todos os contratos de trabalho temporário que eram informados. As empresas informavam no CIRET. E a ideia, para que elas possam, para que o CIRET seja substituído pelo E-Social, foi trazido esse campo, tipo de inclusão no contrato, para dentro do E-Social. Ao informar esse campo no E-Social, é possível que a empresa que seja substituída a obrigação de preencher o CIRET pelo próprio E-Social. Tá certo? Então, ao preencher, a empresa vai escolher. Antigamente, esse campo tinha um pouco mais de justificativa, de motivo de existência, porque havia aquela figura da autorização prévia do Ministério do Trabalho nos contratos que excediam o prazo legal. Antigamente de 3 meses, hoje de 180 dias. Então, nos contratos antigos, até a mudança da lei, era necessário saber se aquele contrato se tratava de um contrato por um prazo superior ao estabelecido por lei. E ele dependia de uma autorização prévia do Ministério do Trabalho. Hoje em dia, essa autorização não é mais necessária. Ela foi suprimida pela alteração legislativa que houve em 2017. Muito bem. Próximos campos, os próximos grupos que são informados, agora se referem ao próprio tomador de serviço. Já falamos que os tomadores foram previamente cadastrados na tabela 1020, na tabela de lotações tributárias, e agora no contrato de trabalho é hora de indicar qual é esse tomador para aquela mão de obra. Porque o trabalhador temporário não trabalha para a própria empresa de trabalho temporário, obviamente, ele vai trabalhar para os contratantes, para os tomadores. O primeiro grupo é o IDE Tomador Serve, que são as informações do contratante, do trabalhador temporário. Temos o segundo, que é o IDE Stab-Vinc, que é o estabelecimento do contratante ao qual o trabalhador está vinculado, e o último é o local Trabidom, que é o local da efetiva prestação de serviço. Vamos ver cada um deles. O IDE Tomador Serve é a indicação do efetivo contratante daquela mão de obra. Vamos imaginar o seguinte exemplo. Uma rede de lojas de varejo, suponhamos com sede em São Paulo, mas com lojas com filiais por todos os estados brasileiros. Essa loja de São Paulo, essa matriz da empresa em São Paulo, na verdade, ela vai fazer a contratação, ela vai fazer o contrato com a empresa de trabalho temporário. Porém, esses trabalhadores não vão ser todos alocados naquela matriz. Serão alocados, obviamente, nas filiais, nas lojas espalhadas pelo país. Então, nesse primeiro grupo, IDE Tomador de Serviço, a empresa de trabalho temporário vai informar aquela matriz, vai informar o contratante, aquele que o contratou. Ao passo que no segundo grupo, no IDE Stab-Vinc, será informado o CNPJ de cada uma das filiais. Então, daquela filial a qual o trabalhador foi efetivamente vinculado. Suponhamos que o trabalhador veio trabalhar na filial de Belo Horizonte, daquela empresa nossa do exemplo. Então, nesse IDE Stab-Vinc, será informado o CNPJ daquela filial. Então, nós temos o contratante informado num grupo e os campos dele decorrentes, e o segundo grupo vai tratar daquele estabelecimento onde eu posso localizar o trabalhador. Mas existe uma terceira hipótese, uma terceira figura. Esse trabalhador pode não necessariamente trabalhar dentro desta filial. Ele poderia, por exemplo, trabalhar em um contratante, em um cliente dessa empresa, num caso específico, ou, por exemplo, até em via pública. Então, o local do Trabidom, ele vai indicar o local efetivo, o endereço, vai ter que ser indicado com logrador, o número, bairro, CEP e tudo mais, para indicar aonde aquele trabalhador pode ser encontrado. Se ele trabalha em um local, cumprindo rotas, por exemplo, então não tem um local específico onde ele pode ser encontrado, então o manual do E-Social indica que a gente deve preencher esse campo com o próprio endereço do estabelecimento ao qual ele está vinculado. Mas, se ele trabalha e é possível ser localizado em algum endereço específico, basta que seja informado esse endereço. Ok? Muito bem, o próximo passo é informar a própria condição do contrato de trabalho. O contrato de trabalho temporário é muito importante, que a gente sabe que é um contrato por prazo determinado. Isto é, ele tem data de início e data fim.
Isso é verdade, tanto que a lei estabelece que o prazo máximo do contrato é de até 180 dias. Mas isso não quer dizer que a empresa pode escolher interromper esse contrato, finalizar esse contrato em qualquer momento. Não, ela deverá escolher entre 1 e 180 dias e indicar esse prazo a fazer a contratação. No E-Social, esse prazo será indicado no grupo de duração. Tem a data de início e a data término. A data término vai indicar aquele final de acordo com o motivo justificador que a empresa alegou para a contratação. Como eu falei lá atrás, há de haver uma coincidência, uma vinculação entre esse prazo que foi escolhido, o prazo de duração do contrato, e o motivo justificador que foi alegado. Daí a importância de que a empresa indique corretamente o motivo justificador e faça essa correspondência com o prazo do contrato. Okay? Então, temos aqui um contrato por prazo determinado e é importante ressaltar que ele não está sujeito à condição resolutiva. A condição resolutiva é aquele fato futuro e imprevisível que põe fim a um contrato. Suponhamos que a empresa imagine que ela poderia dizer, olha, o contrato vai durar até 180 dias, ele vai ser interrompido quando a produção chegar a, suponhamos, 100 mil unidades. Esse fato futuro e incerto, porque eu não sei quando essa produção vai alcançar, ele desnatura o contrato de trabalho temporário. E a justificativa para essa data fim tem, inclusive, na lei. A lei prevê a possibilidade de prorrogação de um contrato. Ora, não seria razoável que se pensasse na prorrogação de um contrato por prazo indeterminado. Só faz sentido pensar em prorrogação de contrato quando a gente está trabalhando com um contrato por prazo determinado. Assim, a empresa de trabalho temporário indicará com precisão a data fim. É claro que essa data fim pode ser alterada, mas ela está sujeita à alteração de acordo com os critérios legais. Essa alteração é permitida, porém ela está vinculada também a algumas condições que a própria Lei 6.019, e é importante dizer que é a lei e não a social, que estabelece.